Olá pessoal, tudo bem? Na introdução da novelização de Rambo 3, David Morrell contou algo inusitado sobre a história que muitos fãs desconhecem até hoje. Iremos saber nesse vídeo. E por isso, eu pediria que você curtisse e no final comentasse e, se possível, compartilhasse esse vídeo, especialmente para quem é fã de Rambo e desconhece essa informação. Mas antes, a vinheta. Quando o Rambo 2 estreou no Memorial Day de 1985, acabou criando um frenesi internacional. Naquele verão, Rambo estava em toda parte ao redor do mundo. O filme quebrou recordes de bilheteria, especialmente depois que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assistiu Rambo 2 na Casa Branca e disse que queria que todo soldado americano fosse como ele. Após isso, a bilheteria do filme disparou, ficando apenas atrás de Volta para o Futuro daquele ano. O interesse pelo personagem foi tal que a novelização não foi apenas um best-seller do The New York Times, mas também destaques em jornais como o The New York Post e o Boston Herald. A Carolco Pictures imediatamente começou os planos para um terceiro filme. Em uma decisão rara, eles contrataram David Morrell agora para escrever o roteiro de Rambo 3. Andrew Vaina e Mario Kassar, os donos da Carolco, junto com o supervisor de produção Buzz Fetchins, queriam que o filme girasse sobre reféns e queriam que a história ocorresse na América Central, uma região um tanto instável na época. E nesse período, estava vendo uma série de filmes em Hollywood sobre a região. Exemplo, Sob Fogo Cerrado, de 1983, do diretor Roger Spottiswoode, a história se passa na Nicarágua. Latino, de 1985, de Haskell Wexler, acontece em Honduras e também na Nicarágua. E Salvador, de 1986, do diretor Oliver Stone, se passa, aí claro, no país, em El Salvador. E os dois filmes do Schwarzenegger, Comando para Matar, de 1985, e O Predador, de 87, ambos se passam na América Central. Eles queriam que na história o coronel Trautman fosse designado para dar consultoria militar em um país da América Central. Como as coisas no país aparentemente estavam correndo bem, a esposa e a filha do coronel o acompanharam. No entanto, rebeldes revolucionários tomam a embaixada. A esposa e a filha do coronel são mantidas como reféns enquanto o Trautman é ferido ao tentar impedir a tomada da embaixada. Corte para Rambo nos Estados Unidos, onde ele está no topo de um edifício alto que está em construção. E essa questão dele estar num lugar alto no começo do filme é mantida em Rambo 3, onde ele aparece no alto de um monastério. Mas depois que Rambo desce ao chão, ele vê uma reportagem sobre a tomada da embaixada e descobre que a esposa e a filha do coronel estão entre os reféns. Segundo David Morrell, a chave para o caráter de Rambo é que ele odeia a violência da qual ele é capaz. Nada pode fazê-lo pegar em armas novamente, exceto a lealdade ao homem que ele considera como seu pai. No livro First Blood, David Morrell conta que o pai de Rambo batia em sua mãe. Na novelização para Rambo 2, Morrell adiciona detalhes de que após a morte de sua mãe, Rambo se alistou no exército, mais especificamente para as forças especiais, atraindo a atenção do coronel Trautman. Rambo e ele acabaram desenvolvendo uma relação extremamente complexa. Trautman é o pai que ele gostaria de ter. Esse roteiro de Rambo 3, então, dramatizou a determinação de Rambo em resgatar a família do coronel, depois que os rebeldes levam os reféns da embaixada para uma base na selva. Na história, há uma sequência de ação em que Rambo supera desfiladeiros e rios mortais enquanto persegue os rebeldes. Algo novo que Morrell estava estabelecendo e que, por um determinado momento, a esposa do coronel luta ao lado de Rambo, usando armas automáticas. É que o seu marido, o coronel Trautman, a ensinou a manejar armas. Essa questão da mulher heroína era um conceito novo, exceto a Lynn Ripley, segurando armas em Aliens, de 1986, e Sarah Connor em O Exterminador do Futuro, de 1991. Andrew Vaina e Mario Kassar ficaram apreensivos sobre a recepção no mercado asiático, onde as mulheres têm um papel mais submisso, e pediram para acordar. Bom, David Morrell entregou o roteiro e voltou a atenção no seu romance A Névoa e a Noite. Um ano depois, em 1987, David Morrell ficou sabendo que Rambo 3 começaria a ser filmado em breve, e isso o entusiasmou. Mas algo o intrigou.
As locações se passariam em Israel. Israel não tem selva para se filmar um país latino-americano, mas tem desertos e montanhas. Aí ele ficou sabendo que a história se passaria no Afeganistão. Foi uma mudança radical de geopolítica, das selvas da América Central para os desertos montanhosos e cheios de cavernas do Afeganistão. David Morrell tinha consciência que um estúdio tem diferentes histórias em desenvolvimento ao mesmo tempo. E ele sabia que a Carolco não tinha obrigação de seguir com sua história. A história dos reféns foi totalmente esquecida. A missão de Rambo, neste terceiro filme, era resgatar o coronel de um forte soviético em pleno Afeganistão. Como diria o cartaz brasileiro do filme, a primeira vez foi por ele, a segunda vez pelo seu país, a terceira vez é por seu amigo. O roteiro de Rambo 3, agora passado no Afeganistão, recebeu o apelido inusitado de Rambo na Arábia. Apesar do Afeganistão não ser um país árabe, mas por ser filmado parte dele no Oriente Médio, nesse caso em Israel. Na história, Rambo une forças com uma tribo afegã e conhece uma médica holandesa de 40 anos que cuida de crianças feridas na guerra. O nome dela é Michelle. Não há sugestão de um romance entre ela e Rambo. O relacionamento deles é o de dois veteranos endurecidos pela guerra que se respeitam. E essa ideia para David Morrell era muito boa, só que a cada momento chegava um roteiro diferente, e isso começou a inviabilizar o projeto. Ele já estava na 5ª versão do livro, depois de recomeçar todo o trabalho. Ele não estava apenas revisando o livro, que é algo comum para um escritor, ele estava recomeçando todo o livro do zero e pela 5ª vez. Então ele ligou para os produtores aí perguntando quantos mais roteiros tinham intenção de mandar para ele. Abre aspas. Não posso cumprir o prazo para a novelização se continuar recebendo um roteiro diferente a cada semana. Cada novo roteiro significa que eu preciso começar tudo de novo. Fecha aspas. Os produtores entenderam e deixaram que ele seguisse o trabalho. Tanto que eles deixaram que a personagem Michelle estivesse na sua versão. No filme, depois de 12 versões do roteiro, exatamente 12 versões, ela foi sumindo da história. Acredito que Michelle foi substituída por aquele médico russo que é desertor do exército soviético e que aparece na história. No segundo filme, havia agente Cobal, que destoava do elenco masculino. Com Michelle seria a mesma coisa. Em Rambo 3 não há sequer uma personagem feminina. E isso, acredito, fez falta. Nesse meio tempo, enquanto David Morrell escrevia a novelização, ele tinha que levar seu filho Matthew para fazer quimioterapia. Esse era o desafio do escritor naquele momento. Infelizmente, o filho dele morreu logo depois que ele encerrou a novelização. Vou dar minha opinião sobre o filme e o livro. O filme, roteirizado por Sylvester Stallone e Sheldon Lettich, de O Grande Dragão Branco, é melhor que a novelização de David Morrell dessa vez. A novelização de Rambo 2 é muito boa, tão boa quanto o filme. E David Morrell acrescentou detalhes sobre o passado e personalidade de Rambo que incrementam mais a sua história, algo incomum muitas vezes em novelizações de filmes. A dele é de alto nível. Já em Rambo 3, a história é legal, é boa, mas é bem inferior, e por algumas razões. Número 1. David Morrell recebia um roteiro diferente a cada semana, algo que ele não enfrentou em Rambo 2. Segunda razão, a decisão de seguir um roteiro que não foi aprovado na filmagem. E 3. A questão da quimioterapia e a morte do filho. Acho que isso tudo pesou no desenvolvimento do livro. Exemplo, um dos superpoderes do Rambo, vamos dizer assim, e que eu sou muito fã, é a furtividade dele. Ele fez isso em First Blood, onde ele vai neutralizando os policiais. Em Rambo 2, a missão onde na selva ele vai eliminando um a um os soldados soviéticos e vietnamitas. E em Rambo 3, a cena da caverna, onde ele usa aquele arco e flecha lindíssimo, liquidando os russos, e a luta final com Kurov. Isso infelizmente não está no livro e não é tão climático. Em si, o livro é bem escrito, mas é inferior ao filme. Bem, eu sou fã de Rambo desde a adolescência. Mesmo que o livro seja inferior, eu ainda gosto muito. E mesmo que um filme destoie do outro, eu sou fã de todos eles. Espero que as informações aqui tenham servido de valia, especialmente aí para você que é fã de Rambo ou dos filmes dos anos 80, ou no melhor estilo John Wick e Jack Reacher.
Agora vamos ver mais uma vez como ficou Rambo 3 com breves cenas. This mission's important, John. I want you to come with me to help me lead the team. What do you say, John? I put in my time. What's that mean? It means my war's over. He never draws first blood. He only fights back. The first time was for himself. The second time was for his country. This time, Rambo, something went wrong. it's for his friend. Trotman was a good man, and I'm really very sorry. You're just leaving him? What do you expect us to do? Send in a Delta team? Create an international incident? What about me? By the way you look, I can see you have no experience in war, do you? Fired a few shots. That if you're captured, we'll deny any participation or even knowledge of your existence. Sounds familiar. Who is this John Rambo? You'll find out. I know he's your friend. But you cannot do this. You both will die. For what? Because you do it for me. What do you think this man is? God! Oh, God would have mercy. He won't. Who are you? The worst nightmare. Stallone. Rambo 3. I'm sorry I got you into this, John. No, you're not. É isso aí, pessoal. Agradeço muito por terem ficado até o final. Estendo o convite para o próximo vídeo. Peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Especialmente se você conhece alguém que é muito fã de Rambo como eu. Ele vai apreciar. E um beijo do gordo.